E aí, fi, de boa? Chegamos na nossa quarta aula do curso de Lógica de Programação. Está construindo o raciocínio, aula a aula, caminhando passo a passo para que ao final desse curso você possa saber como programar de forma lógica. Por que o estudo da lógica é importante? Porque a partir da lógica de programação, independente da linguagem que você pegar, os conceitos serão praticamente os mesmos. Você só vai ter que se familiarizar com a forma de escrever. Mas a lógica já está pronta na tua cabeça e você vai poder executar isso com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais maestria. Então a gente viu nas aulas anteriores. Se você não viu, pausa esse vídeo, volta na primeira aula, assiste a primeira, a segunda e a terceira. A gente viu sobre a introdução, que é um algoritmo, variável, como declarar variável. A gente viu na aula 1 e na aula 2 estudamos os operadores. Operadores matemáticos, operadores relacionais, operadores lógicos. Na aula 3 nós vimos como construir uma aplicação, tá? Detalhe a detalhe, vimos as estruturas básicas de controle, início, fim, prima, leia, que cada uma delas faz, como escrever as variáveis. E agora nós vamos dar mais um tapinha no nosso conhecimento, tá? A gente vai ver agora estruturas condicionais. São estruturas que, para funcionar, precisam obedecer certas condições. Nas aplicações anteriores, por exemplo, a gente executou uma estrutura que era simples. A gente não fazia teste algum. Por exemplo, a gente criou um programa de média. O cara inseria dois números inteiros e me dava um resultado. Mas eu não tinha teste do tipo, se esse resultado der tanto, eu quero que me dê isso como na tela. Se der tanto, eu quero isso. A partir de agora, a gente vai entender e aprender como faz testes condicionais. Vamos usar um exemplo bem clássico aqui, tá? Como definir, vou até fazer essa pergunta. Como definir se um número é par ou ímpar? E aí? Se eu perguntar para você assim, 3 é par ou ímpar? Você vai me responder o quê? Na lata, ímpar. Se eu te falar assim, 80 é par ou ímpar? Na lata você vai falar o quê? Par. Então qualquer número que eu te pergunto, você vai me responder com muita tranquilidade. Mas e se eu pergunto para o computador, 3 é par ou ímpar? Ele vai falar, eu não sei. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Então são essas coisas que a gente vai começar a aprender a fazer a partir de agora. Uma estrutura condicional para que a gente possa aplicar. Então, para que um número seja par, ele precisa obedecer uma condição. Para que o número seja ímpar, ele precisa obedecer uma condição. Então, qual é a condição que a gente precisa obedecer? Pensa no seguinte forma: qualquer número, quando eu digo qualquer, é qualquer número dividido por 2, 2 pontos. der resto zero, esse número é par. 2, der resto 1, esse número é ímpar. Ok? Não sei se você sabia disso, mas na programação é assim que funciona. Então, se qualquer número da língua portuguesa, foi bom, né? Qualquer número existente no planeta, se ele for dividido por 2 e me der resto zero, ele é par. Qualquer número do planeta dividido por 2 me der resto 1, ele é ímpar. Faz o teste. Quanto é 2 dividido por 2? É 1. Quanto é o resto disso? 0. 2 é o quê? Par. Quanto é 3 dividido por 2? Também é 1. E qual o resto que dá lá? 1. É ímpar. Então isso funciona para números inteiros, tá? Não para, se eu jogar número real lá, talvez não vai funcionar. Então a palavra qualquer é muito forte, né? Vou até corrigir então. Qualquer número inteiro dividido por 2.
E como a gente monta essa estrutura para o computador entender? Vamos lá. Lembra que na aula de operadores, eu falei com vocês dos operadores matemáticas, e a gente tinha um operador lá chamado mod, que é o resto da divisão, que nos retorna o resto de uma divisão, o resto da divisão entre dois números inteiros. A gente vai usar resto de divisão entre dois números inteiros. A gente vai usar esse operador. Para isso, vamos criar toda uma estrutura. E aí, nessa estrutura, quando entrar no operador condicional, eu vou te falar. E aí a gente vai entender esse operador condicional. Então, vamos lá criar a nossa estruturinha para resolver esse problema. Lembra que eu te disse que todo programa tem que ter um comando de início. A gente usa início. Em seguida, a gente declara a variável. Como eu quero um número inteiro, vou declarar a variável inteiro, dois pontos num. Essa estrutura é obrigatória, ponto e vírgula. Lembra o que é obrigatório? A palavra inteira é obrigatório, dois pontos é obrigatório e ponto e vírgula é obrigatório. Num não é obrigatório porque é o nome da variável. Desde que eu obedeça às regras, eu posso colocar qualquer nome. Quais são as regras? Não posso começar com letra, não posso começar com número, não posso deixar espaço em branco, não posso usar acento, tio, cedilha, hífen, nada dessas coisas. Se eu obedecer essas regras, está tudo suave. Eu quero que a pessoa me informe o número, então a gente manda o quê? Imprima. Informe um número inteiro. A gente quer um número inteiro, a gente pede a pessoa para informar um número inteiro. Lembrando que tudo que tiver entre parênteses, tudo que tiver entre aspas aparece na tela do usuário, tá bom? E aí a gente armazena quem na memória num. Independente do número que a pessoa inserir, ela vai ser armazenado aqui dentro de num. Beleza? Ok. A partir de agora, eu quero saber se um número é par ou se um número é ímpar. Como eu faço isso? Eu uso uma estrutura condicional chamada se. Se. Eu quero saber quem? Eu quero saber o valor que está lá em num. Se num. O que eu quero saber? Eu quero saber se o resto da divisão de num por 2 der zero, eu preciso de um resultado. Então, o que é a resto de divisão? Num mod. Ou seja, eu quero o resto da divisão de num por 2. Quando eu faço isso, ele já faz automático, tá? Se eu quisesse um outro número, eu tinha que especificar o número. Eu quero que essa operação aqui me dê quanto? Que o número seja igual a zero. Se o resto da divisão de um número inteiro por 2 me der zero, então, aí agora vem o resultado. Se me der zero, o que eu quero que faça? O número é par. Pronto. Então, se essa condição for satisfeita, vai ter essa execução na tela. E se ela não for satisfeita, o programa para de executar. Então, ok? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando se quando eu dividir num por 2, tá? Essa operação é o padrãozinho. Se me der resto zero, então o número é par. E acabou. Aí eu preciso falar o quê? Pin C. Porque essa linha aqui, ela está encerrando o comando C. E aqui eu preciso encerrar a aplicação. Então, essa estruturinha aqui, quando executada, vai me dizer se um número qualquer inteiro é par ou ímpar. Pronto! E essa aqui vai me dizer se é par. E se eu quiser que ele me fala que é ímpar? E aí, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que você faz, então? Se eu quiser que ele me devolva um número ímpar, eu vou usar uma estrutura condicional composta. Estrutura condicional composta. Então, isso daqui que a gente viu é uma estrutura
condicional simples. Por que simples? Porque eu só tenho um C. Então quer dizer que na estrutura condicional composta eu tenho 2C? Não, não tenho 2C. Eu vou ter uma outra palavrinha, tá? Por quê? Se essa estrutura for verdadeira, então imprima par. Se não for verdadeira, o que eu faço? É isso que a gente vai ver agora. Para ganhar tempo, vou copiar essa estrutura, vou tirar ela da tela agora. Estrutura condicional composta. Então eu tenho aqui essa estrutura simples. Vou vir embaixo aqui, construímos toda a estruturinha de boa, início, declaramos a variável do tipo num, pedimos o usuário para informar um número inteiro, armazenamos esse número inteiro dentro da memória, fizemos o teste condicional. Se o num dividido por 2 nos der resto de divisão zero, então ele é par. Se não, deixa eu só adicionar aqui o se não, imprima o número é ímpar. Faltou só um acento aqui. O número é ímpar. E acabou. Essa é uma estrutura composta porque se essa condição não for satisfeita, eu tenho um escape aqui embaixo. Se essa condição for verdadeira, executa isso. Se não, executa isso. Essa é a ideia de uma estrutura composta. Deixa eu só alterar os números das linhas aqui. Pronto. Número de linhas alterados. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura que me diz o seguinte. Se uma condição for verdadeira, eu executo A, linha 6. Se a estrutura for falsa, eu executo A, linha 7. Beleza? Antes de encerrar, eu só preciso te apresentar mais uma coisa. Estrutura condicional aninhada. O que é uma estrutura condicional aninhada? É uma estrutura que vai entrar um C dentro do outro. Eu tenho um C mais extremo. E esse C mais extremo, ele vai entrar dentro de outro C. Tá? Pense no seguinte problema. Deixa eu colocar um problema na tela aqui pra gente. Espera aí que eu estou trazendo já o problema. Pronto, mágicas acontecem aqui. Num toque muito rápido as mágicas acontecem. Suponhamos um programa. Que programa é esse? Para a gente entender a estrutura aninhada, tá bom? É um programa que vai digitar o turno no qual o cara trabalha e o resultado deve aparecer o valor do salário. Se o cara trabalha no turno 1, ele ganha R$ 1.200. Se o cara trabalha no turno 2, ele ganha R$ 1.600. Se o cara trabalha no turno 3, ele ganha R$ 2.100. A gente precisa montar uma estrutura que pergunte o cara qual o turno que ele trabalha e a partir disso ele retorne o salário. Então vamos lá, não vou colocar a linha, mas a primeira coisa que a gente faz é o quê? Início. A segunda coisa que a gente faz é o quê? Declarar a variável turno. Vou declarar a variável turno para saber qual é o turno que o cara trabalha. Se é o turno 1, se é o turno 2, se é o turno 3. Em seguida, vou declarar uma variável do tipo real para armazenar o salário do cara. Eu não sei qual é o salário dele, porque eu não sei qual o turno que ele trabalha. Mas eu sei que a partir do momento que ele me informar o turno, eu posso dizer para ele qual é o salário. Então agora eu vou perguntar para o cara. Perguntar o quê? Qual o seu turno de trabalho? E deixo ele me responder. Tá? Vou até colocar um menuzinho para ficar mais bonito aqui. 1, 2 ou 3. Fecha. Então, eu estou perguntando para ele.
Qual é o seu turno de trabalho? Se ele responder 1, aí o programa vai informar para ele que seu salário é 1.200. Se ele responder 2, salário 1.600. E se ele responder 3, salário 2.100. Então agora a gente precisa montar a estrutura. Primeira coisa que eu monto é o que então? C. A gente tem um C. Se o quê? Se o turno for igual a 1. Se o turno for igual a 1, então salário recebe o quê? 1.200. Se o cara trabalha no turno 1, o salário vai ser 1.200. Se não, aí a gente tem aqui uma estrutura se não, e aí é que vem o alinhamento se não, ou seja, se isso daqui for falso, o que ele vai fazer? Se turno for igual a 2. Se o turno for igual a 2, o que vai acontecer? Então, salário recebe 1.600, ponto e vírgula. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro teste. Se o turno for igual a 1, eu quero como retorno 1.200. Se não, se o turno for igual a 2, o salário do cara é 1.600. Falta mais um. A gente faz o quê? Bota aqui o se não. E agora não tem mais C. Se não, salário 2.100, ponto e vírgula. Então o que acontece? Se a primeira instrução for falsa, ele pula para a segunda. Se a segunda instrução for falsa, ele pula para a terceira. E é isso que acontece. Então aí agora a gente encerra fim C. Esse fim C está referindo a esse C aqui. Tá? Deixa eu só colocar as linhas mesmo para ficar mais fácil de vermos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o fim C da linha 10 está se referindo ao C que está dentro, que está na linha 7. E o fim C da linha 11, eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. E o fim C da linha 11 é referente ao C que está lá na linha 5. Entendeu? É a ideia da estrutura aninhada. O que é aninhada? Eu tenho esse C principal mais externo e dentro desse C mais externo eu tenho um C mais interno. Então essa é a ideia de aninhar, é colocar um dentro do outro. Depois desse fim aqui, na linha 12, eu posso imprimir na tela o salário do cara. O seu salário é salário. E aí, a partir do valor que o usuário inseriu lá em cima, é o valor que ele tem. E aí, aqui eu encerro a aplicação. Entenda? Aqui eu pergunto o cara, qual o seu turno de trabalho? Se ele me responde 1 satisfaz o primeiro C, que está entre as linhas 5 e 6. Se ele me responde 2 satisfaz a condição que está na linha 7 e 8. E se ele me responde 3, já vai direto para a situação que está na linha 9. Por quê? Vai ser falso para a primeira, vai ser falso para a segunda e vai enquadrar na terceira. Porque não tem mais opção de enquadro. E aí ele executa o que está na linha 3. Se o cara digitar 4, aí já vai dar erro, não vai ser executado. E aí, dependendo do valor que ele inserir aqui em cima, o programa retorna para ele o valor do salário dele. Então, essa é a ideia de uma estrutura aninhada. Então, a gente viu aqui uma estrutura simples, tá? Estrutura simples, cadê a estrutura simples da LAPT? Aqui. Essa daqui é uma estrutura simples porque tem apenas um C. Não tem nenhum C não. Então, é uma estrutura simples. Uma estrutura composta, condicional composta, vai ter um se e vai ter um senão.
E uma estrutura condicional aninhada vai ter um se dentro de outro se, seguida de um se não. Então, essa estrutura pode ir se repetindo. Se eu tivesse várias condições, eu ia mandar um se não se várias vezes, várias vezes, várias vezes, tá? Então, não deixe de baixar a apostila que tem aqui. Na apostila tem todos esses códigos comentados, linha a linha, e tem 2 desafios para você praticar. Então, assim, pratique mesmo, execute todas as atividades, execute todas as tarefas, porque só assim que você vai melhorando e aprendendo. Todas as atividades terão resoluções de exercícios. Então, tente fazer. Ah, mas eu não sei se está certo. Não tem problema, faça. Porque aí você vai praticando, praticando, praticando. Então, nessa aula, essa é a quarta aula, a gente encerra por aqui. Tá? Se ficou dúvida, se não ficou claro, pode mandar mensagem que a gente vai tentar esclarecer de todas as formas. Mas por enquanto é isso. Forte abraço, beijo no seu coração e até a próxima!